amigos, que bom vocês por aqui. Hoje vamos falar sobre espiritualidade e o tema é como afastar os demônios da nossa vida. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, pois isso é muito importante para nós. Então vamos ao tema de hoje. Como afastar o demônio? Depende do demônio de que estamos falando. Se forem espíritos vingativos, ignorantes e maus, eles podem ser afastados pelos bons espíritos durante orações sinceras, sessões espíritas ou em celebrações religiosas sérias, em cultos, por exemplo. No entanto, este afastamento é temporário, se as causas dessa aproximação e dominação persistirem, ou seja, caso a conexão entre as pessoas e esses demônios for restabelecida. Para que haja influência espiritual, é preciso uma conexão energética e magnética entre a pessoa e o espírito. Sem essa conexão, não é possível a influência espiritual, tanto dos maus quanto dos bons espíritos. Para que haja uma influência espiritual, é preciso que os espíritos, nós e os espíritos, estejamos na mesma frequência. Se estamos em uma frequência alta, impedimos a conexão com os maus espíritos, ou os espíritos negativos. Se estamos em uma baixa frequência, bloqueamos a nossa comunicação e a nossa conexão com os bons espíritos e com a influência divina. Muito bem. Estando a pessoa em baixa vibração devido a pensamentos e atitudes negativas, como raiva, inveja, egoísmo, paixão, vícios, culpa, remorso, desânimo, depressão, ansiedade, ambição desmedida, revolta e tantos outros pensamentos negativos, a conexão com Deus e os bons espíritos é bloqueada. Deus e os bons espíritos continuam postos para nos ajudar, mas nós é que nos afastamos da sua influência, ajuda e conselhos. Por nossa invigilância, desejos e pensamentos menos dignos. E eles respeitam a nossa vontade. Então, Deus e os bons espíritos jamais se afastam de nós. Mesmo que voltemos as costas a eles, eles estarão ali, prontos para nos receber, a qualquer hora, prontos a nos ajudar. Basta que aceitemos essa conexão. Da mesma forma, os espíritos negativos. Quando você os afasta, eles ficam por perto, por algum tempo, esperando que você abaixe novamente a sua vibração. Aí eles voltam ao ataque, desta vez com mais força, porque sabem que podem lhe perder. E por que eles nos querem? Eles nos querem para aumentar a sua força, a força de suas hostes, para se aproveitarem, para se fortalecerem da nossa energia física, para que os ajudemos em seus objetivos nesta terra e como inveja, para não nos deixar permitir evoluir, Eles, olha, eu não vou ficar bem, mas eles também não ficam, Aquele que está infeliz quer que os outros sejam infelizes como ele. Infelizmente é assim que funciona. Claro que no estágio evolutivo da humanidade, ou seja, nesse estágio que nós estamos, é impossível não ter alguns desses sentimentos negativos. No entanto, os sentimentos positivos como o amor, a compaixão, a tolerância, a paciência, a aceitação, o desapego e a confiança em Deus e em nós mesmos podem neutralizar os sentimentos negativos. Também o fato de nos esforçarmos para sermos melhores atrai os bons espíritos e o auxílio de Deus, nos dando força e resiliência para suportar as provas e as vicissitudes da vida na Terra.
Tudo é uma questão de sintonia e frequência. É como tentar mudar uma rádio sintonizando sempre a mesma frequência. Você pode até desligar o rádio e não ouvi-lo por algum tempo. Mas, ao ligar novamente, você ouvirá a mesma rádio, até que mude a frequência e sintonize outra. Quando você procura elevar seus pensamentos, atos e intenções, naturalmente a conexão entre os maus espíritos e você é bloqueada. Então, não tendo mais acesso a você, eles com o tempo se cansam e vão embora. Mas se você baixar a sua vibração, você os atrairá novamente. E eles voltam com mais força, com medo de te perder novamente. Por isso, o conselho do grande mestre, orai e vigiai. Mesmo que fosse, não estou dizendo que é, mas mesmo que fosse possível que você pudesse prender os maus espíritos, eles retornariam quando você abaixa a frequência, ou eles ou outros, o que daria na mesma. Quando você começa a reforma íntima, os bons espíritos se aproximam e tornam o ambiente à sua volta iluminado e harmonizado, o que torna o ambiente desagradável para espíritos desequilibrados e nas trevas. Então eles se afastam naturalmente. Uma boa pessoa, uma pessoa honesta, não se sente bem em maus ambientes, em ambientes de viciados, em ambientes de marginais, criminosos, assim como os criminosos não se sentem bem em bons ambientes. Eles se sentem deslocados. Mas se estamos falando dos nossos demônios interiores, neste caso, eles não podem ser afastados ou eliminados, pois fazem parte de nós. Seria como tentar afastar de nós os nossos braços, o nosso fígado, coração ou qualquer outro órgão. Não dá certo mesmo, né? Esses demônios são nossos instintos animais, que não podem ser eliminados, pois isso significaria o fim dos nossos corpos e da nossa encarnação. Sem, por exemplo, um instinto de autopreservação ou o medo da dor e da morte, com certeza nossa vida seria muito curta na Terra. Sem um instinto de reprodução, o desejo sexual e desejo de preservação da espécie, logo a humanidade seria extinta. Temos um corpo animal, portanto, temos instintos animais, pois o corpo físico influencia o espírito e vice-versa. E isso é bom, e faz parte do plano divino da evolução humana. O problema é quando os instintos assumem o controle da razão e do sentimento. Então, os instintos, que no homem devem ser dominados pelo raciocínio e pelos sentimentos positivos, assumem o controle. É como um estouro de uma boiada, que passa por cima de tudo, arrebentando cercas, ou seja, limites, e tudo o que vê pela frente, não raro caindo em pântanos e abismos. Ao nos entregarmos aos instintos, deixando que eles assumam o controle da nossa razão e dos nossos sentimentos, nós nos destruímos moral, espiritual e fisicamente. O instinto sem controle se corrompe e, em vez de proteger, destrói o ser humano. Pois o instinto sem o controle da razão enlouquece. É o que acontece com os espíritos que desencarnam apegados à matéria, aos vícios e aos instintos descontrolados. Eles enlouquecem, pois não mais as limitações do corpo físico, por isso se tornam destrutivos. O corpo físico, ele abafa os nossos sentimentos e a nossa sensação. Fora do corpo físico, já desencarnados, todos os nossos sentimentos, eles são muito mais intensos. Então, se você é uma pessoa deprimida, desesperada, revoltada, lá você vai ser muito mais.
e, se tornando assim, desta forma, desequilibrados, serão atraídos para outras pessoas desequilibradas e para locais onde o desequilíbrio prevalece. Mas isso não é castigo, é consequência. E não estaremos abandonados lá não. Os bons espíritos continuarão velando por nós. Mas nós teremos que passar algum tempo lá, né? Até que adquirirmos um maior equilíbrio suficiente para sermos resgatados. Se fôssemos resgatados para uma colônia, por exemplo, em total desequilíbrio, nós não ficaríamos lá muito tempo. O nosso desejo, a nossa vibração nos atrairia de volta para o umbral. Por tudo o que dissemos, podemos afirmar que nossos demônios internos não podem ser afastados. Muitas vezes os nossos próprios demônios nos obsediam e nos controlam, sendo que nesses casos os espíritos maus nem precisam intervir. Basta observar e tentar impedir que alguém nos ajude. Neste caso, os obsessores, vendo que nós estamos nos destruindo naturalmente, através de nossos próprios instintos, que assumem o controle da nossa razão e do nosso sentimento, eles ficam apenas de lado, observando e tentando impedir que recebamos ajuda. Ou seja, de profissionais como psicólogos ou psiquiatras, ou de pessoas boas, familiares, religiosos e assim por diante. Não podemos afastar ou eliminar os nossos demônios interiores, mas nós podemos lhes colocar a corrente e a coleira da nossa vontade, para que fiquem só sobre nosso controle. Claro que eles sempre tentarão se libertar, mas estarão sempre subjugados se não os alimentarmos com pensamentos e ações negativas. Claro que de vez em quando baixamos a guarda e os alimentamos, é inevitável, mas devemos lhes retirar o alimento o mais rápido possível, para que não se fortaleçam e quebrem as correntes. É claro que não podemos nos aborrecer, né? Uma pessoa na rua, o nosso próprio familiar, ou o nosso chefe no trabalho, eles podem nos irritar e nos fazer baixar a guarda. Mas ao percebermos isso, devemos ficar vigilantes. Ao percebermos que nossa vibração baixou, devemos imediatamente lutar contra isso, através de bons pensamentos, de uma oração, né? De pensamentos positivos. Assim, nós retiramos o alimento, né, dos nossos instintos e alimentamos a nossa razão e os nossos bons sentimentos. Ao mesmo tempo, não devemos poupar alimento aos nossos anjos interiores. Sim, nós também os temos. São também partes de nós, mas da nossa natureza divina, como criaturas de Deus. Procurando cultivar bons pensamentos e atitudes positivas. Ao procurarmos melhorar internamente e adquirir bons hábitos e bons pensamentos, nós estamos alimentando aquela parte de nós que é a centelha divina que todos temos dentro de nós. Nós somos parte de Deus. Nós devemos alimentar este sentimento. Ao nos esforçarmos rumo ao bem, teremos auxílio e proteção divina. É claro que não seremos poupados das provas e sofrimentos. Deus não concede privilégios e a Terra não é uma colônia de férias. É uma escola. No entanto, teremos mais força, paciência e resiliência diante das dificuldades. Não importa quantas vezes cairmos, pois as quedas são inevitáveis. No entanto, estando ao lado da luz, a cada queda que nós nos levantamos, mais fortes, mais experientes, mais equilibrados e mais felizes. Por último, não devemos temer os demônios, sejam eles quais forem. Eles são apenas uma ilusão, nos querendo e fazendo o mal. Se tivermos discernimento,
eles se tornam professores que nos ensinam a sermos fortes, resilientes, confiantes em nós mesmos e em Deus, e a nos tornarmos melhores como meta e objetivo de vida. Todas as dificuldades, esses ataques das forças negativas, se nós tivermos discernimento e controle sobre a nossa mente, eles se tornarão lições e aprendizado. E assim, mais um degrau na nossa evolução. O pior que as pessoas pensam que pode lhes acontecer é a morte. Mas ela é só uma ilusão. Não tem nenhum poder sobre nós. Somos espíritos imortais. O pior que pode nos acontecer mesmo nesta vida é deixar este mundo cheio de vícios, dívidas morais e dominados pelos instintos. É isso a única coisa que realmente devemos temer e tentar evitar. Pois, ao partirmos desequilibrados, seremos atraídos automaticamente para dimensões inferiores, que são as mais adequadas para nós naquele momento. Isso não para castigo, mas para a recuperação da mente desequilibrada e doentia. A estada neste ambiente que chamamos de umbral pode durar meses, anos ou até séculos, conforme o estado mais ou menos grave de nossa perturbação mental. Assim, a reforma íntima para o bem é a atitude mais certa, mais lúcida, mais lógica e a mais feliz que podemos tomar neste mundo. Sempre lembrando que a perfeição é impossível na Terra. Portanto, é preciso amor, paciência e tolerância para com nós mesmos e para com os outros. Pretender se tornar perfeito em uma só vida é apenas vaidade tola e inútil. De outra forma, pretender partir desse mundo melhor que era ao nascer é a meta real e objetiva da nossa vida nesta terra. Portanto, a nossa meta não é ser perfeitos, é melhorar a cada dia e sair deste mundo melhor do que chegamos. Quem consegue esse feito é recebido com festa pelos amigos do mundo espiritual, pois venceu em meio a batalhas terríveis contra seus próprios demônios, em um ambiente negativo e hostil, o que não é pouca coisa, pois a maioria fracassa nesta empreitada. E ficamos por aqui, desejamos paz, saúde, prosperidade e felicidade para todos. Um grande abraço e até outra oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!